sido um ponto altamente positivo da nossa equipe. Uma linha defensiva que passa confiança, que nos dá um respaldo importante. E mesmo num dia onde nós não tenhamos tido uma partida equilibrada dentro das nossas condições, eu acho que mesmo assim nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem, novamente, neutralizando assim boa parte das jogadas que foram criadas pela equipe de São Paulo. Eu acho que foi um grande jogo, um jogo muito bem disputado, um resultado importante, mas ainda não definido. Nós temos que ter consciência de que enfrentaremos novamente um grande adversário que, com certeza, ainda pode modificar esse placar. Dorival, boa noite. Ládio Dalfogo, da Flá TV. Dorival, pela primeira vez na história, o Flamengo conseguiu 5 vitórias consecutivas diante do São Paulo, um adversário tradicional. Eu queria que você falasse o impacto, comentasse o impacto, né, desse retrospecto para o jogo da volta. Olha, eu acho que nós não levaremos esses números para campo. O que é importante é que essa vantagem ela passará a ter um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa e fizermos um jogo totalmente diferente daquilo que nós fizemos hoje. Eu acho que em momento nenhum desse campeonato, e aliás, das 3 competições que estamos disputando, nós tivemos ou demos tantos espaços para a equipe adversária, e isso talvez tenha sido o ponto mais negativo da nossa equipe. Não encontramos em sentido nenhum o nosso posicionamento, que sempre foi um ponto alto do nosso trabalho em todos os momentos, e mesmo assim nós construímos um resultado importante. Eu só tenho a parabenizar os jogadores pela entrega, pela dedicação, pelo comprometimento, pela busca do gol, mesmo não estando numa noite totalmente positiva, mesmo assim a equipe não deixou de atacar, não deixou de buscar e se defendeu muito bem, como vem fazendo na grande maioria dos jogos. Dorival, boa noite. Com a vitória de hoje, a gente acredita que o Flamengo seja bem encaminhado para uma classificação. Você acabou de dizer que o resultado pode sim ser revertido em casa, né, na casa de vocês, mas a gente acredita que seja bem encaminhado. Esse resultado dá uma tranquilidade para focar ainda mais no Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o líder, sabendo que tem as Copas, mas dá para focar ainda no Brasileiro? Olha, é uma pergunta interessante e importante. Primeiro, nós não abrimos mão em momento nenhum de nenhuma competição. Aliás, é a única equipe, talvez, que esteja nas 3 frentes aí, e brigando diretamente por vagas. Saímos da 14ª colocação, onde todos pediam que apenas nós saíssemos daquela zona de rebaixamento, e, de repente, a equipe hoje briga pelas melhores colocações da competição. Fizeram uma colocação com relação à última partida, que não deveríamos ter entrado com a equipe que entramos contra o Palmeiras, e a equipe deu uma resposta muito positiva. Só para vocês terem uma ideia, o João Gomes, que jogou as 2 partidas quase que por inteira, tanto na Arena da Baixada quanto na Arena do Palmeiras, sentiu muito o jogo de hoje, em razão do desgaste, em razão do peso dos campos, de não estarmos acostumados a jogarmos naquela condição. E mesmo sendo um jogador jovem, com um preparo excepcional fisicamente falando, ele teve dificuldades. Imaginem se nós tivéssemos jogado as 2 partidas com diferença de 4 dias. Eu voltei e volto a explicar que quando estava no Atlético do Paraná, nós tínhamos lá um treinamento pela semana para que jogássemos uma partida apenas. Nós não podíamos fazer um segundo treinamento, porque isso daí exigia um esforço muito grande dos jogadores e muitas dores musculares em razão da dificuldade de gramado. Então é para vocês verem que às vezes nós temos que tomar algumas decisões que as pessoas não têm ideia das coisas que acontecem, para que possam, de repente, tecerem um comentário em relação àquilo que tenha sido
determinado, definido. Até porque nós temos uma ciência do esporte dentro do clube que nos dá uma resposta muito positiva e eu jamais, como profissional, jamais posso ignorar tudo aquilo que nos é passado. Então, eu acho que isso daí foi fundamental para que nós tivéssemos esses resultados em sequência. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos jogando 5 jogos fora de casa. O Atlético, o Palmeiras, o São Paulo agora, o Botafogo no final de semana e o Vélez virando a semana seguinte. São 5 jogos em sequência. Desde que eu aqui cheguei, dos 20 jogos, 22 jogos que nós tenhamos jogado, eu não tenho certeza, mas quase que 70% foram jogos fora de casa. E mesmo assim o aproveitamento tem sido muito positivo. Então, esse trabalho em conjunto, realizado por todos os departamentos do Flamengo, é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas 3 competições. E não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você analisasse a partida do Everton Cebolinha, marcou um gol muito importante com a camisa do Flamengo. Emendando nisso, qual a importância de ter o elenco principal, o melhor elenco da América, para que o Flamengo possa brigar nas 3 frentes, como você tem defendido? Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Primeiro que é uma satisfação ver um jogador que está lutando, trabalhando tanto, buscando e de repente ele começa a encontrar o seu caminho. Ainda o Everton pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvidas e uma confiança grande que isso daí ele vai encontrar daqui a pouco. É questão de tempo apenas. Eu falei para ele essa semana que ele não tinha que se preocupar em provar nada a ninguém, que ele tinha apenas que jogar dentro das suas condições, com liberdade, com alegria, procurando fazer o seu melhor, e a qualquer momento o gol aconteceria. E antes dele entrar, eu falei que hoje ele decidiria o jogo para a gente. Então, eu fico muito feliz com isso. Até 70 dias atrás, esse elenco era totalmente questionável. Ninguém falava que era o melhor elenco disso ou daquilo. E ainda não é, porque nós não ganhamos nada. Nós apenas estamos fazendo uma campanha de recuperação e passagens de fases. Se daqui a pouco conseguirmos alguma coisa positiva, aí sim, poderemos definir de uma maneira mais segura e com uma base muito mais sustentável se realmente isso é uma realidade e uma verdade. Eu estou muito satisfeito com esse grupo, muito mesmo, e muito confiante. Mas esse processo, esse trabalho todo aí, coube a todos nós envolvidos no dia a dia do clube, não foi fácil, não foi simples, não. Por isso que eu dou muito valor a tudo isso que foi alcançado até esse momento, com perspectivas ainda maiores de podermos fazer algo diferente até o final desse ano. Tá aí o técnico Dorival Júnior, ponderado, com os pés no chão. Olha, ele ainda justifica